La Ruche, venha provar o melhor da gastronomia portuguesa. Um cônsul honorário é alguém, por definição, que num país, numa região, representa o Estado, no qual se integra, neste caso, representa o Estado português. Tenho como jurisdição 2 departamentos franceses, que são o departamento do Loiret, onde se integra Orléans, e o departamento do Yonne. Nestes 2 departamentos existem cerca de 45 mil portugueses. Por consequência, eu tenho da jurisdição sobre 45 mil, aliás, neste momento até são mais, 46 mil portugueses que estão inscritos neste consulado. O consulado honorário depende do Consulado-Geral de Portugal em Paris, mas aqui há um acrescento que foi dado ao Consulado de Orléans, honorário, como aliás também foi dado ao Consulado de Tours, que é aquilo que se chama poderes alargados. Fazemos aqui hoje todos os actos, praticamente, que são feitos num consulado de carreira, actos de registro civil, de notariado e documentos de viagem, como disse há bocado, incluindo, desde há uma quinzena de dias, desde há cerca de 3 semanas e de forma permanente, a possibilidade de fazer e de emitir os cartões de cidadão e os passaportes. Com uma máquina que foi posta de forma permanente em Orléans, nós podemos fazer os cartões de cidadão e os passaportes, que eram, finalmente, ou praticamente quase os únicos documentos que obrigavam as pessoas a ir a Paris. Nós fazemos, por ano, mais de 8 mil atos, o que dá uma média de superior a 30 atos por dia útil. As pessoas deslocam-se ao consulado por razões muito concretas, muito específicas, porque necessitam de documentos. Ou porque necessitam de identidade, passaporte, cartão de cidadão, ou porque necessitam de procurações, de uma procuração, ou porque necessitam de uma certidão de assinatura, ou porque há crianças que nascem e vêm ser, portanto, declaradas e inscritas no consulado, ou porque vão casar as pessoas e, portanto, é preciso fazer os documentos necessários que autorizem, que permitam o casamento, isto é, que se verifique que as pessoas estão em condições para casar. Enfim, todo este tipo de documentos que são necessários. Tirando esta parte, há casos, já nos aconteceu, e acontece infelizmente, casos em que pessoas que vieram de Portugal, e hoje é verdade que se assiste a certa recrudescência, certo movimento de novos imigrantes, como se costuma dizer. Às vezes há alguns que vieram para a França, que estão nesta região, e que porventura não se adaptaram ou não encontraram emprego, ou que, por qualquer motivo, às vezes não foram pagos e que querem regressar ao país e necessitam, não são muitos casos, mas acontece, infelizmente, mas isso acontece em qualquer lado, querem regressar ao país, não têm os meios para regressar ao país, portanto vêm pedir apoio para regressar a Portugal. Esse apoio é-lhes concedido, portanto há formas, há formulários, há uma prática para dar satisfação a este tipo de pedidos. Há outros tipos de pedidos. Há, por exemplo, pedidos de paradeiros, pessoas supostamente desaparecidas, ou que, por razões diversas, se procuram, ou porque é a família, um familiar que pede, pergunta se tal indivíduo está na região. Nós, através das nossas inscrições consulares, podemos imediatamente saber se sim ou não, se está inscrito, porventura mesmo onde mora, portanto são pedidos formais e oficiais. Outros pedidos, porventura também, que vêm de tribunais, que se procura uma pessoa, pelo bem ou pelo mal, por razões que não interessam.
calculamos, ou fazemos estes cálculos em termos de inscrições consulares. Ou seja, nem todas as pessoas que vêm para a França, e mais uma vez eu falo da área de Orléans e do Arrêt, nem todas as pessoas que vêm para aqui que se inscrevem no consulado. Mas a maioria inscreve-se no consulado. Inscreve-se no consulado porque quando chegam têm necessidade de documentos que certifiquem que habitam aqui. Depois há, por mês, um número X de pessoas que nascem, crianças que nascem aqui e que vêm também ser declaradas. Portanto, nós, obviamente, deduzimos os nascimentos do número total das inscrições e sabemos mais ou menos qual é a progressão das pessoas que vêm para aqui. E, portanto, nós temos, sei lá, cerca de temos 700 e 800 pessoas, é uma média, por mês, novas inscrições consulares, e deduzimos uma centena de pessoas também por mês que são nascimentos. Portanto, podemos considerar que entre 600 a 700 pessoas têm chegado este ano a esta região. Há pessoas que vêm porque já têm um emprego possível, prometido, e às vezes o emprego possível e prometido não corre tão bem como eles supõem, porque as pessoas pensam que, enfim, que vêm aqui encontrar uma galinha de ovos de ouro e já não é tanto assim, ou não é tanto assim, e portanto também regressam às vezes. Há outros casos em que há pessoas que vêm e portanto vêm ter com familiares. Nós sabemos isso através de algumas associações, portanto, através dos familiares poderão encontrar um emprego aqui ou ali. Há uma profissão que veio de pessoas portuguesas que vieram para aqui, que são enfermeiras, e um número importante de pessoas com esta profissão vieram para o Hospital de Orléans. Portanto, são muito bem aceitos, porque há uma procura nesta área. Há casos em que as pessoas, de facto, chegam e depois ou não se adaptam, ou não encontraram um emprego, ou o emprego que lhe prometeram não era aquilo que eles esperavam, ou mesmo aquilo que é prometido em matéria de rendimentos não corresponde àquilo que finalmente as pessoas julgam. Ou seja, podem dizer às pessoas que em França vão ganhar 1.200, 1.300, 1.400 euros por mês, um SMIC. Mas é verdade, depois também há muitas despesas, quer dizer, as pessoas têm que pagar uma renda de casa, têm que ter um automóvel para se deslocar. Afirmativamente digo-lhe que sim, porque o português, por tradição, e portanto não sou eu que o digo, faz parte da nossa história, mesmo da história com França, o português é alguém de fácil integração e que respeita muito o país para onde vem. Isto é fundamental, porque ouvimos às vezes, a França assim, a França assim. Temos que começar por um princípio, que é que a França aceitou os portugueses quando vieram nos primeiros movimentos de imigração dos anos 60 e 70. Os portugueses acabaram por se integrar, mantendo as suas tradições, mantendo a sua cultura, a sua música, os ranchos folclóricos existem, continua-se a comer bacalhau e produtos portugueses. Portanto, há uma tradição que se mantém. Os portugueses encontram-se e reúnem-se entre eles, mas não há uma separação da população francesa. Integram-se perfeitamente na população francesa através mesmo da cultura e da língua. Portugal e a França desde sempre mantiveram relações muito importantes do domínio económico, desde o século XVIII, mesmo antes, no domínio cultural. E, portanto, os portugueses com esta capacidade de integração são perfeitamente bem aceitos em França. O Consulado Honorário não tem qualquer tipo de subsídios para atividades culturais ou atividades que saiam do âmbito consular propriamente dito. Portanto, o Consulado Honorário, insisto, porque disse há bocadinho, está para ajudar a população portuguesa, quer na obtenção de documentos, quer, e sobretudo, em momentos de dificuldade. Não temos, obviamente, subsídios para outras atividades paradas. Agora, eu, e temos o exemplo com esta exposição de João Muniz, tento, na medida do possível, divulgar a cultura portuguesa. Eu fiz esta exposição de João Muniz
que é um pintor extraordinário, com mais de 200 exposições no seu ativo, conhecido internacionalmente. Já está prevista uma nova exposição assim que esta se termine. Na circunstância será uma exposição fotográfica de regiões de Portugal. A minha ideia, ao fazê-la, tem, na realidade, duas vertentes. A primeira é a exposição em si, do ponto de vista cultural, permitir a artistas exporem, porventura venderem também, mas exporem a sua arte. E, portanto, insisto, vai haver várias exposições de caráter regular. A segunda, que para mim é tão importante como a primeira, é que é um pretexto, entre aspas, para reunir na abertura da exposição, na Vernissage, para reunir portugueses desta zona que normalmente se conhecem, mas nunca se encontram. Portanto, este posto, este consulado, existe desde 2008, portanto há 5 anos, que veio em substituição de um posto de um consulado de carreira. O consulado de carreira tinha 4 pessoas permanentes, remuneradas por Estado, claro, mas 4 pessoas permanentes, com instalações e com dotações que eram completamente diferentes destas. Nós temos aqui, desde há 5 anos, uma pessoa, uma funcionária, a trabalhar. Portanto, porque é que eu refiro isto? Que não seja mal interpretado. É que estas pessoas que estão a trabalhar e que fazem todo o trabalho que eu disse há bocadinho, mais de 30 atos por dia, útil, mas actos, porque atenção, não é só fazer os atos, percebem-se as pessoas, aceitam certos papéis, uma procuração às vezes tem 2 páginas, tem que ser tudo feito, tem que responder ao telefone, tem que se abrir a porta, tem que isto e aquilo, portanto é muito trabalho para uma pessoa só. Eu tenho esperanças, e tudo indica que, muito proximamente, possamos ter cá 2 pessoas. Portanto, digo isto, não sei se eu deveria dizer, mas está dito e escrito. Antes, este posto acabou finalmente, quando no início era suposto ser um consulado honorário para se servir quase como caixa de correio, acaba por ser um posto onde tudo o que era feito antes continua a ser feito. E no mesmo montante, quando digo montante, não me refiro a dinheiro, no mesmo número de atos. Porque as pessoas que vêm ocupar-se, enfim, fazer os seus actos, para eles, consulado honorário, consulado é a mesma coisa, eles vêm ao consulado. E, portanto, não há desculpas para que as coisas não possam funcionar bem. E têm que funcionar bem. A mensagem que dedico aos portugueses é, obviamente, uma mensagem de esperança, de coragem, de grande amizade minha para eles, mas, sobretudo, de agradecimento, de reconhecimento pela amizade que eles também retribuem e que eu tenho tido em muitos momentos diversos. E digo aquilo que digo sempre aos portugueses e que disse há bocadinho. Os portugueses foram muito bem recebidos em França, portanto, devem à França o reconhecimento do seu trabalho, mas a França também lhes está muito devedora do trabalho e da elegância, da coragem com que eles se integraram em França.